Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. O meu nome é Ana Paula e hoje nós trataremos sobre a história dos jogos digitais. Nesta aula, nós vamos ver quais foram os principais marcos, os precursores, quem foram as pessoas que de fato fizeram as diferenças e quais foram os percalços que a indústria do games passou. Bom, o primeiro dispositivo que foi patenteado e está relacionado a jogos digitais é esse dispositivo que vocês estão vendo aqui. E ele diz respeito a um dispositivo de diversão com tubo de raios catódicos. Então, parecendo ali mais ou menos uma televisãozinha, né? Só que o que foi o grande problema? Ele tinha um alto custo e nunca saiu para o público. E ele foi criado e patenteado por Thomas Goldschmidt. E nos anos 50, no iniciozinho deles, nós tivemos os primeiros jogos que foram basicamente máquinas customizadas. Então, Barky the Brain criou o jogo da velha e Nin Hut criou o jogo Nin. E esses jogos, eles não tinham a pretensão de entreter, e sim mostrar a tecnologia ou treinar o pessoal. O berço, do nascimento ali dos games, a gente pode dizer que foi o exército e a universidade. Do exército, eles foram utilizados mais assim, os games eletromecânicos, então aquelas máquinas que tinham ali. E neste contexto, o Marty Brumley, esse sujeitinho aqui, ele cuidava das salas de games em bases militares do Havaí e ele comprou máquinas e lançou o Service Games, conhecido pelo acrônimo de SEGA e que ficou muito popularizado anos mais tarde. Além disso, nos campos das universidades norte-americanas, tinham ali as figuras desses mainframes, que são esses grandes computadores, nos quais os discentes e docentes programavam jogos dos computadores para relaxar. Mas quem foram os pioneiros, as primeiras pessoas que de fato construíram os jogos digitais? O primeiro videogame que nós temos foi construído por esse sujeito aqui, o William, e nos anos de 1958, ele criou o primeiro jogo dito de fato para o entretenimento. Então, o que eles tinham? Um computador destinado às pesquisas governamentais, podendo simular uma trajetória com a resistência do vento. Então, ele criou o jogo Tennis for Two. E por que ele fez isso? Ia acontecer um festival no laboratório onde ele trabalhava e ele queria mostrar para as pessoas ali a ciência por trás e ia fazendo uma interfacezinha ali. Então ele implementou essa trajetória das bolinhas e ele utilizou gráficos, na verdade, de um osciloscópio. E esse jogo ele nunca foi comercializado. Na época não enxergavam o potencial, sendo desmontado no ano seguinte. Bom, e como funcionava esse jogo, Basicamente, pessoal, era uma bola que nós criávamos aqui, esse projetinho aqui. Ela era jogada de um lado para o outro da tela, de um osciloscópio, numa linha vertical. E a gente representava ali a tela da rede, certo? Então, era mais ou menos essa estruturazinha aqui. O controle era uma caixa com um pequeno bastão, que está aqui na figura direita, certo? No qual o jogador ele comandava ali o ângulo, a trajetória, para que ele pudesse manipular a bolinha. O placar não era marcado e o William ele não chegou a registrar sua invenção por achar que ela era muito simples. E nos anos entre 61 e 62 foi criado o Space War, que ele foi desenvolvido dentro dos laboratórios do MIT com o objetivo de testar os novos computadores. O criador dele, Stephen Soule, ele não levou a ideia assim adiante. Ele, particularmente, achava que não existiria mercado para esse tipo de negócio, mas ainda assim ele acabou inspirando outros desenvolvedores a produzirem os jogos. E, inclusive, a partir dessa telinha aqui, que a gente está vendo aqui, ele vai influenciar a criação de interfaces gráficas que depois vão ser muito populares aqui para nós. E só uma curiosidade, o Space War ele foi inspirado nos livros do autor Doc Smith para criar seu jogo de tiro, que na verdade era uma batalha espacial. E para demonstração, eles começaram a criar algumas regras. Então tem que demonstrar a capacidade do computador, usando quase todo o seu potencial,
Regra número 2. Ser interessante e interativo, diferente toda vez que ele era rodado. E a terceira regra, envolver o usuário de forma atrativa e prazerosa, ou seja, deveria ser um jogo.